Hoje com o pastor Joseph Prince. Você já, uma vez ou outra, desejou viver na casa dos seus sonhos? Naquele lugar que você quer, bem na praia? Ou em algum outro lugar? Dirigir aquele carro? Casar com a pessoa que você escolhe? Qualquer um na rua? Ou na revista? Se fosse possível, você já teve a fantasia de ter tudo o que você deseja? Certo? Ok, os homens estão olhando para frente porque a esposa está do lado. Eu entendo, você não precisa falar, mas eu só estou dizendo, você já teve essa fantasia? Já teve? Esqueça um pouco se é certo ou errado, só pense um pouco nessas fantasias. Por que você tem esses tipos de fantasias? Por quê? Porque você crê que a sua vida não está muito feliz, ou então você está frustrado porque você não casou com aquela pessoa do sonho, você não tem a casa que você sempre sonhou, você não dirige aquele carro que você quis ter, seja o que for, uma promoção, seja o que for, você acha que tendo a realização desses desejos, você vai ser feliz. Deus nos ama tanto, não quer que passemos por todo esse processo, envelhecermos e encontrarmos a verdade no final. Tarde demais. Antes tarde do que nunca, mas Deus quer que você receba a vida abundante agora. E Deus colocou na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, a história de um homem que tinha tudo e toda mulher que queria. Este homem foi Salomão. Salomão, na idade de 20 anos, o filho de Davi, teve um certo sonho com 20 anos de idade. Deus apareceu para ele num sonho e disse: peça o que quiseres. Ele pediu sabedoria e Deus se agradou tanto disso, porque ele pediu sabedoria para entrar e para sair, e para liderar o grande povo de Israel. Ele disse que era uma criança, apesar de ter 20 anos. Ele foi humilde, pediu sabedoria e Deus disse: sabedoria eu te dou. E também riquezas e honra, como nenhum rei antes de você. Uau! Ele se tornou tão rico e com sabedoria. E Deus o abençoou, não foi o diabo, é muito claro, a Bíblia diz: Deus o abençoou. Amém? Ele tinha tanta sabedoria, riquezas e honra, que no começo do século XX, um grupo de arquitetos se reuniu, a Sociedade de Arquitetos de Illinois, para estudar a riqueza de Salomão. Certo? Baseado nos dias de hoje. Foi no começo do século XX quando estudaram isso. E descobriram naquela época que a sua riqueza era num total de 87 bilhões de dólares. Olha, esses valores, hoje, com os cálculos baseados no fator econômico de hoje, é mais do que 200 bilhões de dólares. Quer dizer o quê? Que até hoje, Salomão é o homem mais rico de todo o tempo. Posso falar isso? Certo. Salomão escreveu o livro de Provérbios, com muita sabedoria de Deus, tem 31 capítulos, e você deve ler um capítulo por dia, e vai ter sabedoria ali para te ajudar naquele dia. E ele escreveu também o livro de Cantares. Ele estava tão cheio de um amor pela amada, que simboliza o amor de Jesus pela sua amada. É o livro de Cantares. E Salomão escreveu mais de 1000 canções. E este livro de Cantares fala sobre isso. É o livro de Cantares que está na Bíblia Sagrada. Certo? Ele escreveu o livro de Eclesiastes, que é um livro depois que a sua sabedoria foi corrompida. Certo? Ele adorou a ídolos por causa das esposas. E quando a sua sabedoria se corrompeu, ele escreveu Eclesiastes, que tem a sabedoria de Deus, mas contém a sabedoria do homem que todos nós podemos entender. Ele teve tudo o que queria. Salomão casou com 700 mulheres. E teve 300, pouco espinho, quer dizer, concubinas. Ele escreveu o livro de Eclesiastes quando as suas esposas fizeram desviar de Deus e ele adorou a ídolos. E, de repente, ele chegou a um lugar quando ele viu tudo claramente e tinha tudo o que o seu coração tinha desejado e escreveu dizendo: vaidade de vaidade, como ele também escreveu o livro das canções no auge do seu relacionamento com Deus. Ele escreveu vaidade de vaidade e vazio de vazio. O livro de Eclesiastes.
O livro de Eclesiastes é muito interessante, mas quando alguns leem, ficam deprimidos. Mas na verdade tem a sabedoria de Deus mostrando a sabedoria do homem e a futilidade dela. Certo? Quando estudar a Bíblia, todo o livro da Bíblia, o segredo, a chave para o livro, é encontrada nos primeiros versos daquele livro. Por exemplo, o primeiro livro da Bíblia é Gênesis, capítulo 1, verso 1, no princípio. Ou seja, Deus colocou a chave da casa, dos livros da Bíblia, na porta. Está na porta, às vezes debaixo do tapete ou debaixo do vaso. Está perto da porta, ou seja, o começo do livro, leia os primeiros versos e vai ver a chave do livro. Como em Gênesis, o que é que está neste livro? Ele fala de começos. No princípio, o começo do pecado do homem, o começo da queda do homem, a doença do homem, do envelhecimento, da promessa, da resposta de Deus, do Messias. E o começo da nação de Israel. O começo de todas as nações. No livro de Lucas, por exemplo, temos, nos primeiros versos, fala de um certo sacerdote chamado Zacarias. Por quê? Porque todo o livro de Lucas fala sobre o sacerdócio da graça. O homem Jesus ministrando o sacerdócio da graça. E o livro do Apocalipse é sobre o anticristo, não? Capítulo 1, verso 1, fala da revelação de Jesus Cristo. É a revelação de Jesus Cristo. Não é sobre besta e dragão, é sobre Jesus. Então, Deus coloca a chave para a porta da casa em um lugar perto da porta. Os primeiros versos de Eclesiastes dizem: vaidade de vaidades, vazio de vazio. Sabia que o nome de Deus é somente Deus em todo o livro de Eclesiastes? Que é Elohim, o Criador, em hebraico. Sabia que o nome, o Senhor, Jeová, não aparece? O Senhor, pesquise isso. Ali você não vai ver Senhor, mas sempre Deus. Em hebraico, o Senhor é o Deus de relacionamento, o Deus da graça, o Deus que cumpre a sua aliança. Mas Elohim é o Deus criador. Olha, em Eclesiastes, Salomão pensava de Deus como muitos pensam de Deus hoje. Eles dizem: ah, que bom que eu não estava ali. Sabe por quê? Alguém lá em cima está olhando para mim. Senão aquilo teria caído sobre mim. Eu teria um acidente. Alguém lá em cima está olhando para mim. Ele sabe que tem alguém lá. Esse é Elohim, o Criador. Alguém fala de poder do alto ou inteligência do alto. Não conhecem. Nós o conhecemos como o Senhor. Yud-Rei Vav-Rei. Jesus. Você vai ver a frase vaidade de vaidades aparecendo muitas vezes no livro de Eclesiastes. Certo? Por exemplo, vaidade de vaidades aparece 37 vezes neste livro. Também a frase debaixo do sol aparece 28 vezes. Igreja, o problema do livro de Eclesiastes é que não fala sobre o Filho, que é o sol da justiça. Eles falam sobre o outro sol. Sabe por quê? As pessoas estão decepcionadas, frustradas, porque só pensam neste sol. Eu acho que as pessoas não têm que ficar pensando tanto no céu, porque aí não conquistam nada na terra. O problema é que ninguém está pensando no céu. E não tem nada na terra. Você tem que pensar no céu para conquistar a terra. Você tem que estar são, em paz, sem perturbação, tranquilo, para ajudar aqueles que estão frustrados, deprimidos, com ira. Como alguém que não tem paz pode ajudar quem não tem paz? Sua mente tem que estar no céu, pensando acima do sol, porque tem mais vida acima do sol. Posso ouvir um amém? Então fala muitas vezes sobre debaixo do sol. Por isso estava deprimido. Sobre a terra aparece 7 vezes e debaixo do céu aparece 3 vezes. E a terra e as coisas da terra aparecem 40 vezes. É o livro de Eclesiastes, ok? Vamos ver este livro. O que Salomão disse? Você já sonhou ou fantasiou em ter os seus sonhos realizados? Ter tudo o que você deseja? Olha para este homem. Salomão. Disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto gozo o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Ao riso disse, está doido da alegria de que serve esta, olha. Você vai ler tudo o que Salomão buscou, que na verdade está no seu coração, certo? Olha, mas o fato é que estas coisas aqui são, na verdade, bênçãos de Deus. O riso é bênção de Deus. Tudo o que nós vamos ler aqui neste livro são bênçãos de Deus.
Vamos ler sobre a música, tudo é bênção de Deus. Bênçãos de Deus para desfrutarmos nessa terra. Mas estas coisas sem Cristo, até o riso sem Cristo, são vazias. É vazio de vazio. Se você vive com muito dinheiro, com nada para fazer com ele, nenhum propósito, nenhum destino, é vazio. É muito vazio e vamos ler algo interessante aqui. E lembre-se do que eu disse. Essas coisas não são todas erradas. Exceto, é lógico, 700 mulheres. Certo? Mas pense sobre o seu casamento. Ok? Deus pode melhorar mais do que 700 vezes. Ok? Deus é um Deus que quer sustentar todas as coisas, mas também Ele quer te dar vida mais abundante. Então olha este versículo. Eu busquei em meu coração, e eu vou destacar toda vez que ele fala eu, é o maior problema nas nossas vidas hoje. Eu, mim, eu mesmo, eu busquei, eu pesquisei, eu. É como aqueles que estão sob a lei. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Quem está sob a lei só pensa em si mesmo. Ok, ele fazia isso, ele buscou em seu coração como alegrar a minha carne com vinho, regendo, porém, meu coração com sabedoria. Tem algumas pessoas que dizem, eu quero as coisas boas da vida. O vinho representa luxo, se eu puder ter as coisas boas, os produtos da Prada e coisas assim. E Louis Vuitton e todas as outras marcas famosas. E ainda ter sabedoria. Posso beber vinho e ainda reger o meu coração com sabedoria. Eu vou buscar isso. Tem pessoas que ainda creem que conseguem controlar a bebida. Outros não conseguem. Mas eles sempre podem. Eu posso controlar a minha forma de beber e tudo mais. Ele tentou isso, ele fez isso. Verso 4. Fiz para mim obras magníficas. Ele tentou engenharia. Edifiquei para mim casas. Ele tentou arquitetura. Homens, às vezes sonhamos, não é verdade, construir a casa dos sonhos. Se o dinheiro não fosse um problema, você construiria uma casa? Sua sala de estudos? Sua academia? Não é, irmãos? Ele tentou construir, não ficou satisfeito. Tentou arquitetura, construir casa e plantou também vinhas. Fiz para mim hortas e jardins. Tentou horticultura. E plantei neles árvore de toda espécie de fruto. Então tem aqueles que creem que, para tirar um pouco do estresse, você tem que voltar à mãe natureza. Tem que tocar no solo, tem que plantar alguma coisa e abraçar uma árvore. Mas te declaro algo que o Criador, ou melhor, a criação não pode satisfazer como o Criador. O seu coração não foi feito para coisas menores. Você é a maior de todas as coisas criadas. Deus te fez a maior, de acordo com o livro de Gênesis do começo. Como se satisfazer com algo menor? Próximo verso. Fiz para mim tanques de água. Agora ele tentou hidráulica. Para regar com eles o bosque que tinha árvores. Adquiri servos e servas para fazer massagem. Não é nada mal. Ninguém pode falar que está cansado. Não é. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas. Ele tinha um zoológico. A Bíblia diz, na história de Crônicas, diz que ele tinha macacos, pavões, de outros países. Ele importava. De fato, Salomão teve muitos cavalos. Os cavalos árabes. Ele importava do Egito. Ele importava da Arábia Saudita. E esses cavalos eram muito lindos. Isto pode se comparar aos dias de hoje com uma Lamborghini. Um Porsche. Ele tinha todos eles. E ainda assim, com todos esses cavalos, eram os verdadeiros cavalos de força. Ele tinha isso. Agora imaginem folheando uma revista de carros e você vê aquele carro. E se o dinheiro não fosse problema, você já se viu dirigindo um carro assim? E essas coisas, na verdade, não são coisas erradas. Você entende? Deus não se importa se você tem isso. Mas tudo está errado se isso não for para Cristo. Mas, pastor, como ter uma Lamborghini para Cristo? Deixe-me dizer isso. Deus pode te abençoar com algo que você nem precisa. E você diz, por que o Senhor me deu isso? Porque eu te amo. E você, então, dirige isso à noite. Para ninguém te ver. Só você e Jesus, você vai para um estacionamento e só adora Jesus e tem um momento com Ele. Mas alguns, quando compram um carro assim, certo? Querem impressionar. Sentem um vazio se não impressionarem. Então tem que ir para um lugar onde tem muitas pessoas na estrada ou perto de uma praia ou algo assim, abaixar os vidros e bum, 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 e eles
Precisam disso, precisam disso. Então, é o que eu estou falando. Estou dizendo sobre o vazio que está lá dentro. Eu não estou falando disto. Estas coisas, Deus não tem problema com isso. Para Deus é só 4 pneus de borracha e um metal. O homem fica doido. Deus tem carruagens de fogo que até desafia a gravidade. Você vai andar nela, querendo ou não. Amém. Para viajar pelo universo. Amém. Verso 8. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias. Imaginou se você tivesse todo ouro e prata? E olha isso. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, de instrumentos de música de toda espécie. Experimentou a música? E muitas pessoas, especialmente os jovens, experimentam a música. Acham que a música satisfaz. A música é uma bênção? Sim! É uma bênção de Deus. Mas não se esqueça, até a música foi criada por Jesus e para a sua glória. Amém. Ele experimentou música. E fui engrandecido e aumentei mais que todos que ouvem antes de mim. Mas olha o verso 10. E tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei meu coração de alegria alguma. Este homem viveu sua fantasia, certo? Certo? Ninguém quer falar de fantasia, não é? Fantasia, 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 fantasia. Não é uma palavra suja, ok? Você pode fantasiar sobre coisas boas, amém? Mas estou falando também daquelas fantasias que ninguém pode saber. E é aí que eu quero chegar, porque você pensa que, realizando estes desejos, você vai ser feliz. E você não está feliz hoje porque você não satisfaz esses desejos. Não dirige o carro que você quer. E não casou com a mulher que você queria ou o homem que você queria. E você acha que tudo isso está roubando a sua alegria. E Deus colocou uma história aqui para mostrar que este homem podia ter tudo ou qualquer pessoa que queria. E sua conclusão? Próximo verso. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que era tudo vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Tudo era um grande vazio. Era tudo aflição de espírito. Ele acabou afligido no espírito. Ele tentou de tudo, e quando alguém perguntava como você está, nós diríamos, temos vida, olha, vida, e vida com abundância. Porque a vida não é somente uma expressão ou um objeto. A vida é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No túmulo de Lázaro, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso, Marta? Ele é a vida. E nós a temos, se alguém falar, como está? Muito bem. Mas se perguntasse para Salomão isso, verso 17, por isso odiei essa vida. Como vai a vida? Eu odeio! E atrás dele, uma das esposas passando. E ele pensando, como é que este homem que tem tudo o que ele quer e podia ouvir os seus cavalos lá no palácio rinchando. Ele tinha uma Lamborghini lá. Tinha 50 Porsches, Ferraris, Lamborghinis. E alguém pergunta como vai a vida? Eu odeio. O que aconteceu, Salomão? Pobre Salomão. Obviamente, no final, nada disso satisfaz. Por quê? Porque a resposta é, o que eu falei agora, eu fiz, eu obtive, eu construí, eu fiz para mim, eu fiz para mim. Eu. O seu problema e o meu problema é que nos preocupamos com eu e assim nos frustramos. E assim ficamos com pouca paciência e até sentimos dor. Quando só pensa em si mesmo, você vive uma vida com muita dor. E nós pensamos em nós mesmos, certo? De uma certa forma, quando tiramos uma foto, quando nós estamos no meio daquela foto, qual o rosto que você procura primeiro? Do seu amigo, certo? Não é lógico, você procura para si mesmo. E todo mundo fala, essa foto não está muito bacana. Você diz, está bacana. Tudo depende de como você apareceu. Todo mundo fala do jeito que eles apareceram e às vezes brinca até com a esposa porque ela quer reproduzir algumas fotos, mas você não quer aquela foto, você quer essa foto e ela então diz não, porque ela não saiu bem. Mas você saiu. Isso gera até uma briga, certo? E pensamos em nós mesmos e não tem nada errado quando é foto. Nada errado com isso. Mas só para ilustrar que todos nós pensamos em nós mesmos e por causa deste fato, ficamos frustrados e com dor.
Uma das razões por que Jesus curava as pessoas é para você parar de pensar em si mesmo, porque quando estamos com dor de dente, em quem nós pensamos? Nos missionários na Etiópia? Pensamos em nós mesmos. Então, alguns dizem Deus dá doença para as pessoas para ensiná-los longanimidade, paciência. Eles não sabem do que falam. Aqueles que ficam doentes ficam egoístas. Não os estou culpando, só falando de um fato. Quando você está doente, você fica mais exigente, se torna um peso para os outros, você fica com raiva de quem está do seu lado, certo? Quando tem dor de cabeça, você fica alegre ou chateado? Então não é verdade. Deus te quer bem para você não ficar pensando em si mesmo. Está me ouvindo? E a única forma de que você pode ser liberto de si mesmo é ficar pensando em Cristo. É se ocupar com Cristo, estar focado em Cristo, na sua beleza, que é maravilhosa, incomparável, sua sabedoria inesgotável, na sua bondade, quando tocava no leproso. Ser limpo. Essa bondade aquece o coração. Meditar nele, focado nele, acordar e dizer: esse dia é maravilhoso, eu pertenço a Jesus. Amém. Posso ouvir um amém? Veja, se não vigiar, o que vai acontecer é que eu se torno o centro, eu e eu mesmo. Eu e eu mesmo. É uma vida dolorosa, porque você foi criado para coisas maiores. Você foi criado para pensar naquele que é maior. Você foi criado por ele e para ele. E por ele você vive uma vida de harmonia. Posso ouvir o amém? Como chegar a este lugar, pastor Prince? Se não chegar a este lugar, o que vai acontecer é que você vai. Talvez escute aqueles que se preocupam com si mesmo. Talvez vão na direção de um complexo de superioridade. Ou nos tornamos inferiores. Ah, eu não tive uma boa educação. Meu português não é bom. Eu sou feio. Eu não sou bonito. Não sou inteligente. Nem comunicativo. Meu nariz é muito chato. Meu nariz é muito comprido. Meu cabelo é ruim. E olha aqui, conhecemos pessoas assim, com esse tipo de problema. É pensar em si mesmo. É doloroso. Tem muita dor. E nós lidamos com isso porque, quando eles se colocam para baixo, nós crescemos. Então é fácil lidar com isso. Mas aqui é difícil porque eles nos humilham. Ambos pensam em si mesmo. E os dois são ruins, é a mesma moeda com os dois lados. A mesma árvore do conhecimento do bem e do mal. É um problema. Qual a resposta? A resposta é pensar sempre em Cristo. Posso ouvir um amém? Pensar sempre em Cristo. E a Bíblia diz que todos nós somos importantes. Certo? Nós não temos funções iguais, mas somos igualmente importantes. Somos igualmente amados. E deveríamos experimentar este amor como se fosse todo para nós. Amém? Mas nos lembrando que Deus nos ama a todos, mas devemos experimentar este amor pessoalmente, mas não quer dizer que Ele ama os outros mais do que você ou você mais do que os outros. Amém? E precisamos nos lembrar que somos o corpo de Cristo. E a vida não é somente sobre nós mesmos. Somos o corpo de Cristo e o corpo tem diferentes órgãos, diferentes funções. Vamos ver isso em 1 Coríntios 12. E se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria então o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Certo? Próximo. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Se você é um professor de crianças, fica alegre. Se você arruma, ninguém arruma as cadeiras aqui. Se você lava os banheiros aqui e está fazendo para Jesus, se alegre. Amém, traz satisfação. Aleluia. Só porque a sua função é de olho. Muitos olham para os olhos e não para o pescoço. Não olham para a testa. Você tem uma testa grande, hein? Não olham para seu nariz. Sabia? Olham para os olhos o tempo todo. Os olhos recebem isso. Mas o corpo todo não é olho, também tem o ouvido. O olho não pode falar para o ouvido, não preciso de ti. O olho e o ouvido são importantes. Um rapaz conquista uma garota e sai com ela e olha para ela e olha nos olhos.
e fala bem assim: Meu Deus, os seus olhos são tão lindos. O que está acontecendo comigo? Estou olhando para o pastor Mark. Você tem olhos tão bonitos. Ele quer conquistá-la, certo? Ele não chega a ela e diz: Alguém já te falou que você tem umas orelhas lindas? Eu vejo a cera saindo dos seus ouvidos. Suas orelhas são lindas, sabia? De fato, antes de você chegar lá bem longe, eu vi as suas orelhas. Você tem umas orelhas muito lindas. Ninguém fala isso, não é? Geralmente os olhos, sabe? Quando eu namorei com a minha esposa, eu mandava flores para ela com as palavras: Os seus olhos são lindos. Funcionou, hein? Ela não resistiu. Eu nunca disse. Essas orelhas me atraíram, certo? Mas eu digo isso, sem suas orelhas, certo? Teríamos problemas, não seríamos felizes. Porque você diria: Olha, você tem lindos olhos. Hã? Eu disse: Seus olhos são lindos. O quê? Sabe? Não ia funcionar. Não ia funcionar. Os ouvidos são importantes. Posso ouvir um amém? Todos nós temos funções diferentes, mas somos todos importantes.